Então, boa tarde, pessoal. A gente fez um zazen, né? Eu espero que em outros momentos também do nosso dia nós podemos estar praticando. E não apenas nos sábados e nas quartas-feiras. O praticante ele tem essa missão, né? De tentar achar um tempinho do seu dia para ter essa mergulho interior, essa comunhão consigo mesmo. E porque no zazen, na prática da meditação, a gente meio que se revela, né? A gente se encontra. É praticar e encontrar-se. A gente se encontra com partes nossas que talvez a gente não lembrava. A gente se encontra com partes que muitas vezes a gente nem sabia que tinha. A gente se encontra com partes nossas que são agradáveis. Às vezes com partes nossas que não são agradáveis. E o zazen, a gente não se prende nem aquilo que é agradável e nem aquilo que é desagradável. Como o Sozen muito bem explicou no início do zazen, né? Nas instruções, a gente fica na posição e observa a entrada e a saída do ar. Ar que entra e ar que sai. Aliás, é sobre isso que nós vamos falar hoje. A questão da atenção plena e como ter essa atenção plena, né? Só que antes de realmente falar sobre o nosso assunto de hoje, eu acho que eu me meti em uma enrascada, porque quarta-feira passada a gente ficou brincando de uma experiência que a gente teve aqui, que foi a seguinte. Estávamos conversando, eu sozinho, já faz alguns anos, e aí, não sei o que foi que me deu na cabeça, eu disse, meu filho, por favor, dê um nó aí no seu sapato. Aí ele deu um nó no sapato e filmou. Quando foi quinta-feira pela manhã, o que foi que aconteceu? Ele foi lá no grupo e postou um outro vídeo dele dando um laço lá no tênis. Até aí, beleza, né? Só que nós somos seres interdependentes. Uma outra pessoa, chamada Romeu San, achou pouco e foi lá também, deu um laço no tênis e ainda filmou. Tá ruim, mas não tá ruim todo. O pior vem agora. Depois eles colocaram no grupo. Eu digo, eita. E eu me senti na obrigação de fazer a mesma coisa, de dar o laço lá no tênis. Finalmente eu tenho um tênis já. Eu ganhei faz, acho que 1 ano ou 2, para caminhar. Aí eu fui lá embaixo do carro, peguei o tênis, tentei, não consegui dar o laço no tênis. Não consegui. Filmar e dar o laço ao mesmo tempo, eu não consegui, né? Dar o laço eu consegui, não filmar ao mesmo tempo. Aí foi que eu perguntei aos meninos, como foi que vocês fizeram? Não, eu coloquei o celular assim, mesmo assim eu não consegui. Eu tenho coordenação motora difícil, pessoal, é complicado. E eu até disse a eles, não, mas eu tenho uma outra ideia. A ideia foi essa. Eu tenho um lacinho aqui. Eu achei curioso, porque depois que a gente começou a postar as coisas no nosso grupo, teve gente até que saiu. Eu acho que eles pensaram que a gente estava fazendo alguma mandira, alguma coisa assim. O povo viu assim, disse, um negócio estranho aí, vamos embora daqui. Então, que coisa louca, né? Então eu trouxe hoje aqui, já que eu não consegui fazer o vídeo, eu trouxe hoje aqui essa cordinha, essa fita. Pronto, essa fita. Porque faz de conta que aqui somos nós
e outras pessoas. Então, a gente e as pessoas do nosso relacionamento. E a gente vai, ó, um dia após o outro, se relacionando, não é assim? Criando laços. Outro dia, com a mesma pessoa, com outras pessoas, nós vamos criando laços. O que acontece se eu apertar muito? Se eu apertar muito, pode ficar embaraçoso o negócio, pode ser que eu não saiba como desatar esses nós. Só que eu não tenho cuidado, eu vou lá um dia após o outro, brigo com a pessoa, ó, brigo com a pessoa. Depois eu tento fazer as pazes com ela. Aí, depois, eu não consigo segurar meus instintos, minhas tendências. Eu digo umas coisas atrevidas a ela. Depois chega num nó, que a gente chama aqui de nó cego. O nó cego é aquele que a gente não sabe como desatar. No tempo que eu estava conversando com o Sozen, era uma coisa muito simples, sei lá, era alguma besteira que a gente estava filosofando assim. Aí eu vi a grandiosidade disso. Porque o Dharma é um ensinamento de desatar esses nós. O Dharma é um ensinamento de desatar esses nós. E a melhor forma que a gente tem de desatar os nós é a gente olhando como o nó foi dado. Quando a gente olha como o nó foi dado, é mais fácil da gente o quê? Desatar os nós. Então, esse é o Dharma do Buda, é um ensinamento para desatar os nós. É interessante isso, porque eu não sei se vocês usam aquelas correntes no pescoço, ou um terço, alguma coisa assim, e às vezes dá um nó, né? Alguém já tem que desenhar aquilo tudo, dá uma dor de cabeça, meu amigo, como diz o outro, misericórdia. Mas a partir daquela reflexão que eu fiz sozinho, isso foi tão profundo que eu me lembrei naquele dia que a gente estava conversando. A melhor maneira de desatar os nós é olhando como o nó foi dado. Só que para a gente perceber como esse nó foi dado, é preciso que a gente tenha atenção plena, que é o tema da nossa reflexão de hoje. Nós vamos fazer essa reflexão sobre atenção plena e depois nós vamos fazer uma prática de atenção plena, certo? Então, a partir de hoje, a gente vai começar a ver qual foi o caminho que o Buda percorreu e deixou até alcançar o caminho da iluminação. Uma parte desse caminho. Hoje nós vamos fazer reflexão sobre a chamada atenção plena, não é? A atenção plena, ela é ideal para a gente começar a fazer um caminho na nossa vida, individual e coletivamente, que nos ajude a trilhar a nossa prática, a trilhar o caminho e também nos ajuda a despertar. Olha que palavra bonita. Quarta-feira eu falei um pouquinho sobre esse despertar. Não é? Então, a partir de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos trilhar um caminho que vai nos ajudar a despertar. Despertar significa dizer que a gente não vai viver dormindo. Acontece isso? Não acontece às vezes? Às vezes eu tenho uma impressão que eu estou dormindo. E quando a gente vive dormindo, as oportunidades se perdem. Eu não sei, mas
parece que é um torpor que nos invade. Sabe aquela coisa assim que você não quer nada, sabe? Não, isso não, aquilo não. Você quer ficar ali parado. Esse torpor é uma espécie de adormecimento nosso que nos imobiliza. Depois da reflexão do nó e depois de boa tarde, boa noite, é a coisa mais importante que eu estou lhe dizendo. Esse torpor, ele nos imobiliza. Essa preguiça nos imobiliza. Porque vai ficando tudo assim, nuvoado na nossa mente. Esse torpor dificulta que a gente desenvolva um raciocínio. Esse torpor que às vezes nós somos tomados dificulta até o nosso entendimento das coisas. E esse torpor, como você já percebeu, ele é perigoso porque ele muitas vezes faz com que a gente escolha aquilo que é banal ao invés de escolher aquilo que é essencial. Eu vou repetir. Esse torpor que nós temos, em maior ou menor intensidade, não estamos falando de depressão, certo? Esse torpor é algo extremamente perigoso, porque é uma letargia corporal, uma letargia mental, que faz com que eu escolha as coisas que sejam banais, ao invés daquilo que seja o quê? Essencial. Resumindo, quanto mais a gente for tomado por esse torpor, por esse adormecimento, mais a gente vai escolher uma vida medíocre. Uma vida medíocre no sentido de que nós temos oportunidades de desenvolver as nossas capacidades intelectuais, emocionais, nós temos capacidade de desenvolver a iluminação que os mestres deixaram, ensinaram o caminho para isso. Mas se esse torpor me invade por muitas vezes, eu tenho uma existência medíocre. Pessoal, qual seria então a diferença entre uma vida, eu vou me colocar como exemplo, eu tomado por torpor. Se eu sou tomado por torpor, eu apenas descanso, me alimento, me reproduzo, trabalho, descanso, trabalho, fica assim. Por isso que eu falei para vocês na quarta-feira passada que o Dharma, os ensinamentos do Buda, são para a gente despertar. Quando a gente desperta, esse torpor, aos poucos, ele começa a ir embora. Aliás, tem um sutra chamado de Satipatthana Sutta, que Satipatthana Sutta são os fundamentos da atenção plena, que é o nosso tema. Nesse sutra, o Buda fala que existem 5 obstáculos à nossa prática. Existem 5 obstáculos que nós precisamos vencer para poder praticar. E é interessante que não significa dizer que nós temos os 5, nós temos 4, 3, 2 ou um deles. Ou quem sabe até nenhum. Depois a gente vai falar sobre esses 5 obstáculos. Hoje, eu vou falar do terceiro obstáculo,
que é justamente a preguiça e o torpor. A preguiça e o torpor, alguém que tenha esses dois componentes, é muito triste, porque é horrível. Porque o preguiçoso, ele não pensa nem nele. O preguiçoso, muitas vezes, nem nele ele pensa. Quando a gente tem esse torporzinho e a gente se coloca em meditação, a gente se coloca em zazen, sabe o que é que acontece? Mesmo que a gente não esteja com sono. Por quê? Porque as aparências externas diminuíram, meus sentidos não estão sendo acionados, então parece que é minha hora de dormir. Na verdade, na hora do zazen não é hora de dormir. É hora de praticar, é hora de ficar ainda mais desperto. A palavra atenção plena, eu tenho com um livro aqui, um livro de Thich Nhat Hanh, O Milagre da Atenção Plena. Uma turma que eu tenho, eles se juntaram e foram na livraria, compraram um bônus para a gente, e eu peguei e comprei com bônus, comprei esse livro, eles me deram de presente. E tem uma coisa interessante, porque a palavra atenção plena, originalmente, vem do sânscrito smriti, ou algo parecido com isso. Smriti, ou atenção plena, em termos budistas, significa lembrar-se. Atenção plena significa lembrar-se. Lembrar de quê? Lembrar onde nós estamos, lembrar com quem nós estamos e o que nós estamos fazendo. Então, a palavra atenção plena, no Dharma, é usado nesse sentido. Lembrar-se. Lembrar onde estamos, com quem estamos e o que estamos fazendo. Só um detalhe. É para você. Porque se você, de repente, tiver um relacionamento, se de repente você tiver um relacionamento, e aí a pessoa saiu, e quando essa pessoa voltar, você perguntar, onde você estava? Com quem você estava? E o que você estava fazendo pode ser que dê conflito. Então a gente tem que usar, primeiramente, em nós. Certo? É a nossa prática. Então a atenção plena é isso. Observe que a atenção plena, ela serve para a gente se aproximar de nós mesmos. Primeiro serve para isso. A atenção plena serve para a gente se aproximar de nós mesmos. E também, logo após, significa dizer que nós vamos ter uma relação verdadeira com as outras pessoas. Porque, veja, se eu não tenho atenção plena, tudo aquilo que de repente eu estou falando aqui vai por água abaixo. Porque sua mente não está presente no aqui e no agora. Então, é muito importante que nesse caminho da iluminação a gente pratique, desenvolva a atenção plena. Atenção plena, a capacidade que tem de se lembrar, pelo menos, onde estamos, com quem estamos e o que estamos fazendo. O melhor da atenção plena é quando a gente consegue lembrar disso e lembrar dos ensinamentos. Aqui chegou num ponto interessante.
Se a gente consegue, no nosso dia a dia, na loucura que é o nosso dia a dia, na alegria, na tristeza, lembrar dos ensinamentos, nós estamos desenvolvendo uma atenção plena muito boa. Eu me lembro que no nosso primeiro grupo presencial que a gente criou aqui, em 2015, eu me lembro que as meninas foram fazer uma viagem. E aí elas conviveram um tempo, acho que foram 3 dias, foram para Recife, sozinho, Romeu San. E nessa viagem, vocês sabem, elas conversaram bastante. Aí eu me lembro que tinha uma delas que não queria dormir assim, porque dormir ali era ruim, que fazia muito calor e não sei o quê. Aí começaram. Aí uma delas ia, isso aqui, isso. Quanto a isso, o Buda fala, aquilo ali. O que está acontecendo é aquilo outro. A atenção plena deve ser ensinada. A atenção plena deve ser ensinada. É uma capacidade que nós, seres humanos, temos. Agora, que existem cursos caríssimos, como os de Mindfulness, para desenvolver isso. De um sutra, que inclusive nós já estudamos aqui, eu fiz até o resumo desse sutra aqui, o Satipatthana Sutra. Certo? Eles fizeram uma coisa gourmet e encareceram. Depois eu coloco de novo no nosso grupo desse sutra. É grande, mas é muito interessante de você ler. Então, a atenção plena faz com que a gente volte a gente mesmo, que a gente comece a ter uma relação verdadeira com as pessoas. Como assim uma relação verdadeira? Pessoal, uma relação verdadeira de você entender o outro no mundo do outro. Nem sempre a gente tem essa habilidade, não é? Eu estou aqui, você está aí. Você, se quiser, que venha até mim, venha até o meu entendimento, venha até a minha prática. Isso é uma relação falsa. Não há nenhuma empatia, não há nenhuma compaixão nessa relação. Agora, se eu tenho atenção plena, o outro me interessa realmente. Nesse livro que eu mostrei anteriormente, tem Thich Nhat Hanh, escreve o seguinte. No poema épico Vietnamita, conto de que a heroína volta ao apartamento de seu amado. Kim Trong era o nome dele. E o encontra dormindo em uma escrivaninha, com a cabeça sobre uma pilha de livros. Kim Trong ouve os passos de que mas semi-adormecido, perguntava: você está realmente aqui? Ou eu estou sonhando? Que responde: agora temos a oportunidade de vermos com clareza, mas se não vivermos este momento profundamente, ele não terá passado de um sonho. Você e seu amado estão aqui juntos. Tem a oportunidade de se olharem profundamente, mas se não estiverem completamente presentes, tudo não passará de um sonho. Isso é muito significativo. Por isso que, às vezes, se diz que a vida de algumas pessoas é como um sonho. As pessoas que vivem dormindo assim, não vê as oportunidades. A atenção plena, ela serve para dizer para a gente o seguinte:
Atenção plena, vamos ouvir, né? Não vamos, não, vamos ouvir. É impermanente, passou. É igual a dor. E a felicidade também. Então, a atenção plena, ela serve a isso, sabe? Dizer, volta para tu mesmo, volta para tu abençoado, volta para tu abençoado. Não adianta você conquistar o universo e não conquistar a si mesmo. Essa questão da atenção plena é tão forte que tem um sutra chamado Os 4 Sustentáculos da Atenção Plena. Nesse sutra, os 4 sustentáculos da atenção plena. Buda questiona: se você pratica os 4 sustentáculos da atenção plena, em quanto tempo se tornará iluminado? O Buda dizendo: se você praticar a atenção plena, quanto tempo vai se iluminar? O Buda pergunta e ele mesmo responde: 7 anos. Mas depois ele diz: pode ser que seja tão rápido quanto 15 dias. O que o Buda está dizendo, isso aí é lindo, o que o Buda está dizendo é: o despertar está sempre disponível. O despertar está sempre disponível. Em outras palavras, você precisa ficar acordado, você precisa ficar no presente para captar esse despertar. E não viver como um tolo, sonhando, dormindo. Tenho que conquistar o mundo, tenho que conquistar o mundo. Conquiste você primeiro. Depois que você conquistar primeiro, você não vai querer conquistar o mundo, não. Sem querer fazer propaganda, mas já fazendo. Depois o YouTube manda uns comunicados para a pessoa, que a pessoa está fazendo propaganda. Mas não é propaganda, é porque eu falei desse livro aqui a semana passada, sábado passado. As Pegadas do Buda. Nesse livro, na página 431, tem escrito o seguinte. Olha só que lindo. O Buda disse: você acha que eu escondi alguma coisa dos bicos, dos monges? Ananda, o ensinamento é o verdadeiro refúgio. Cada pessoa deve fazer do ensinamento o seu próprio refúgio. Viver de acordo com o ensinamento. Cada pessoa deve ser uma lamparina para si mesma. Ananda, o Buda, o Dharma e a Sangha estão presentes em todas as pessoas. A capacidade de iluminar-se é o Buda. O ensinamento é o Dharma. A comunidade de apoio é a Sangha. São as 3 joias budistas. Ninguém pode retirar do Buda o Dharma e a Sangha de dentro de vocês. Quando um bico, quando um monge, quando um praticante vive em mente atenta e contempla seu corpo, seus sentimentos, mente e objetos da mente, ele é como uma ilha dentro de si mesmo. Nenhuma pessoa,
Nem mesmo um grande mestre pode jamais ser um refúgio mais estável do que a ilha de mente atenta, do que essas 3 joias dentro de você. Resumindo, quando a gente desenvolve a mente atenta, sabe a palavra do outro que tem muito poder sobre a gente? Às vezes não tem isso. O outro chega, te desmonta todinho. Ou então o outro te bajula e te leva. Quando a gente tem mente atenta, não mais. Quando a gente tem mente atenta, ninguém entra aqui. Você pode duvidar, é um direito seu duvidar. Mas eu já passei por algumas experiências que eu posso lhe dizer o quanto isso é verdade. Certa vez, me lembro como fosse hoje, eu tinha saído de uma escola que eu dava aula, relativamente perto da casa da minha mãe, e eu fui lá almoçar, e uma pessoa conversando comigo e perguntava as coisas, eu não respondia, porque estava assim um pouco agressiva. Essa pessoa começou a falar. E quanto mais calmo eu ficava, quanto mais observando a minha respiração ficava, mais a outra pessoa ficava enfurecida. E eu me lembro que essa pessoa pegou uma garrafa de água gelada e derramou em mim. Que bom! Eu tinha andado a pé uns 3 quilômetros, me refrescou bastante. Então, a atenção plena faz com que você fique nesse lugar que é a equanimidade, que é a serenidade. Depois eu conversei com essa pessoa, o quanto essa experiência foi boa para mim. Porque validou a prática. Então, é isso que o Buda está dizendo ali. Aqui tranquilo? O corta sozinho essa parte aí, porque a pessoa está assistindo de vez em quando. Mas vamos lá. Então, assim, a atenção plena é você estar presente. Agora, estar presente como? Da maneira correta, ou seja, calmo e concentrado. A atenção plena é você estar presente, calmo e concentrado. Por quê? Calmo e concentrado. Que é para você ver em profundidade. O segredo vem agora. Revelando. Quando você está calmo e concentrado, você vê em profundidade. E quando você vê em profundidade, você começa a identificar como é que sua mente e suas emoções estão criando este momento. Calmo e concentrado. Passamos a ver em profundidade. E podemos ter a capacidade de ver como a nossa mente e as nossas emoções estão criando este momento, o próximo momento, momento a momento. Eu acredito que Jesus também falava, orai e vigiai. Aliás, uma amiga minha, ela até me deu um livrinho espírita, que tinha Jesus na capa e tem essa frase embaixo, orai e vigiai. Ou seja, mantém a atenção plena. No budismo a gente fala isso. A atenção plena faz com que a gente veja em profundidade. Quando a gente vê em profundidade, a gente percebe o quê? Como é que minha mente, como é que minhas emoções estão criando este momento. Isso é muito poderoso. Isso é tão poderoso que isso faz com que a gente pare a roda do samsara.
Isso é tão poderoso que faz com que a gente pare a roda de nascimento e morte. Que, na verdade, o ciclo de nascimento e morte, eu não estou falando aqui morte física, não necessariamente. As coisas que acontecem no nosso dia a dia. A gente para o ciclo vicioso. Nós não temos um ciclozinho vicioso, não temos um ciclo vicioso? Qual é o nosso ciclo vicioso? O nosso ciclo vicioso é a nossa forma de ver, totalmente programada, a nossa forma de entender, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir no mundo, a nossa forma de reagir, a nossa forma de se relacionar com o mundo de maneira indevida. Eita, como isso é forte. O ciclo vicioso é por aqui. É essa programação que nós temos de ver, entender sempre basicamente do mesmo jeito, de sentir praticamente as mesmas coisas, de se fechar, lembra do lugar? Da flecha do lugar? E de interagir com o mundo, se relacionar com o mundo de maneira indevida. Também já falamos disso aqui. As coisas são impermanentes. Me relaciono com elas como se elas fossem o quê? Permanentes. Tudo que existe é insatisfatório, ou seja, não consegue manter o mesmo nível de satisfação. Mas eu me relaciono com as coisas, querendo que elas me deem satisfação, sempre no mesmo nível. Isso não existe. Então, o que é que a atenção plena faz? Quebra a nossa operação automática do cérebro, de sempre fazer as mesmas coisas. Isso é muito forte. Dá um exemplo. A gente brincou no dia do nosso estudo sobre o baldezinho do banheiro, o lixeiro do banheiro. Eu não sei se todo mundo estava presente, mas eu até fui logo cedo. Eu disse, ó, a partir de agora eu vou ensinar uma coisa poderosíssima para vocês. Se puder, vá agora no banheiro e mude o lugar do cesto. Se o cestinho que você joga o papel está do lado esquerdo, bota do lado direito. Se está do lado direito, bota do lado esquerdo. Para quê? Faça isso. Você vai ver justamente essa programação que nós temos. Validando isso que o Buda diz. Nascemos, os nossos pais, a nossa família nos pega, nos dá banho. Quando a gente fica maiorzinho, que vai tomar banho sozinho, de primeira a gente leva a toalha. Nem sempre a gente leva a toalha quando vai tomar banho. Aí depois, né? A gente já, paizinho, mocinha, leva a toalha, porque a gente criou esse condicionamento. E a atenção plena faz com que a gente veja isso. A atenção plena faz com que a gente veja a beleza que é a vida. Por mais dor que a gente passe, por mais sofrimento que a gente esteja passando, a atenção plena, em algum momento, vai nos ensinar a beleza que a vida é. E para encerrar essa parte teórica, o Buda fala, naquele mesmo livro que eu mostrei, o Buda diz o seguinte: o Buda explicou que a fonte da verdadeira felicidade é viver calma e livremente, experimentando completamente as maravilhas da vida. Felicidade é estar consciente do que está acontecendo no momento presente. Livre tanto do apego quanto da aversão. Uma pessoa feliz aprecia as maravilhas disponíveis no momento. Pode ser uma brisa refrescante, o céu da manhã, uma flor amarela, um bambu violeta, o sorriso de uma criança.
Uma pessoa feliz pode apreciar estas coisas sem ficar presas a elas. Eita, que lindo! Nós podemos apreciar tudo sem ficar presas a estas coisas. Uma pessoa feliz vive tranquila, livre de toda preocupação e medo. Por entender que uma flor logo se desmancha. Ela não se entristece quando isso efetivamente ocorre. Uma pessoa feliz compreende a natureza do nascimento, velhice e morte de todos os dharmas, de todos os fenômenos. Sua felicidade é verdadeira. E ela passa a não mais temer sequer a sua própria morte. Cada momentozinho é único. E a gente deve viver esses momentos com atenção. Acabou. Aí acontece outra coisa, a gente vivencia, depois aquilo encerra, mas a gente aproveita, a gente vai saboreando. Quando o momento é bom, a gente vive. Quando o momento é difícil, a gente vive. E vê o que é que está nascendo em nós. O que é que esses momentos bons, ou não tão bons assim, está imprimindo em mim, está revelando em mim. É o Dharma do Buda. Então, no caminho da iluminação, a atenção plena deve ser a nossa primeira amiga. Não é simples isso? Mas é profundo. Eu me lembrei da história que a monja conta, que quando ela estava lá no Japão, ela dizia assim aos professores: aí eu queria que esse momento não acabasse nunca. Aí os professores diziam: aprecie. E o bom é que a gente pode, o quê? Fazer de novo. A gente pode criar de novo. Então era isso que a gente tinha para compartilhar com vocês. Como desenvolver essa parte da atenção plena? Sozen ensinou lá no começo, que é a prática do Zazen. Você pode colocar-se em Zazen, e você foca sua atenção na ponta do nariz, você observa a sua respiração, ar que entra, ar que sai. Você pode dizer para você mesmo: inspirando, eu sei que estou inspirando. Expirando, eu sei que estou expirando. Consciente da entrada e da saída do ar. Pode colocar sua atenção na palma da mão esquerda. Pode colocar sua atenção no centro do peito. No céu da boca.
A língua em zazen coloca no céu da boca. Podemos colocar nossa atenção na ponta do nariz. No encontro das sobrancelhas, nessa região. No centro da testa. No alto da cabeça. Tudo isso para lhe lembrar que você é um ser sagrado. E que para você pegar essa sacralidade que existe em você, para você acessar essa natureza iluminada, é preciso que você retorne para sua casa, que é aqui. Com o mestre Keizan diz, zazen é se sentar num lar em casa, ter tudo em tranquilidade. Se a casa estiver um pouquinho bagunçada, vamos usar da atenção plena, que é para a gente ver o que é que está provocando essa bagunça. E se a gente continuar no mesmo caminho, a gente vai se ver quarta-feira. E lembre-se que por mais que possa não parecer, Rita, a harmonia segue livre o seu caminho sem parar.